Nesse vídeo eu vou tratar com vocês a respeito da alta expressiva na presente data com Marfrig, ao mesmo tempo em que Minerva Foods cai mais de 15%. Vou tratar aqui a respeito também de um fato relevante de Transmissão Paulista e também de Taesa. E por fim, tratar a respeito da medida provisória denominada Super Ricos, que cria tributação sobre fundos exclusivos e outras coisas mais. Então vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botão aqui embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. E na presente data, a Marfrig dispara quase 10%, ao passo que Minerva Foods cai mais de 15%. E por que essa disparidade no mercado financeiro com duas empresas do setor de proteína animal? Acontece que as duas fizeram uma negociação que pegou o mercado de surpresa. A Minerva Foods pagará 7,5 bilhões de reais por plantas da Marfrig. Então isso significa Caixa ingressando na Marfrig e a Minerva assumindo operações da Marfrig. A Marfrig, que está muito endividada, Caixa significa redução de alavancagem. Então isso faz com que o mercado fique otimista, ao passo que a assunção de ativos da Marfrig não parece ser algo que o mercado goste para a Minerva Foods. E no caso, a Minerva está comprando a maior parte das operações de abate e desossa de bovinos e ovinos da Marfrig na América do Sul. Isso vai aumentar o faturamento da empresa em 45%. Mas faturamento não é tudo, razão pela qual Minerva cai hoje muito forte, sendo que 1,5 bilhão de reais será pago já no início do negócio como um sinal e o restante só será pago quando o CAD realizar a aprovação, porque é um negócio que precisa de avaliação pelo CAD, sendo que o JP Morgan estendeu uma linha de crédito de 6 bilhões de reais por 18 meses para essa operação. E aqui é o principal ponto desse otimismo com Marfrig na presente data, a sua desalavancagem. A dívida líquida hoje de Marfrig, que vem assumindo BRF com tudo, o que eu discordo, até por isso fiquei bastante decepcionado com Marfrig. De qualquer forma, isso faz com que a dívida líquida esteja hoje a 36 bilhões, ou 3,7 vezes EBITDA. Com todo o caixa que vai entrar na companhia, a estimativa é que esse endividamento caia para 3 vezes. Em razão dessa transação, a Minerva, que tem um faturamento ali próximo de 29 bilhões, está adicionando 18 bilhões de receita líquida e 1,5 bilhão de reais em EBITDA, o que seria o sinal do negócio. Diante disso, o mercado, embora esteja havendo um aumento de faturamento, não vê com bons olhos, não vê sinergia nesses ativos assumidos pela Minerva, de tal modo que o mercado só vê vantagem para a Marfrig e para a BRF, já que hoje o grande foco do mercado em cima da Marfrig é o seu endividamento, que precisa decrescer. E é isso que você, como eventual investidor de Marfrig, precisa monitorar no momento. Eu tenho como critério básico de que, em havendo a manutenção por mais de um ano de uma relação dívida líquida sobre EBITDA efetiva de 5 vezes, eu saio da empresa. Atualmente está em quase 4 vezes. Mantendo-se em 5 vezes durante um ano, eu saio por completo. Ou se a empresa por um ano inteiro reporta prejuízo. Nesse caso, com a entrada de recursos, haverá uma desalavancagem. Não é recomendação. Prosseguindo aqui com Transmissão Paulista, ela publicou um fato relevante informando que se sagrou vencedora do lote 1 do leilão de transmissão 1 de 2023. Ela informa então que aprovou a confirmação de sua participação no processo da ANEEL, concluindo assim as etapas necessárias para dar continuidade ao processo. Em razão do lote 1, a companhia terá ali uma receita anual permitida projetada de 284 milhões de reais, com um CAPEX previsto de 3,1 bilhões. Ou seja, em razão dessa RAP, comparando-se com o CAPEX previsto, são pelo menos 12 anos para haver o break-even, para mais, considerando a taxa mínima de atratividade. Seria aqui de pelo menos 15 anos. Como essas concessões duram 30, o retorno efetivo para a empresa e para os acionistas começará a partir do 14º, 15º ano. E aí que você percebe como os atuais lotes de transmissão estão bastante concorridos. Em virtude desses altos investimentos, a companhia já descartou a possibilidade de participar do leilão de dezembro. A companhia destacou aqui que a decisão de não entrar no leilão subsistia, mas havia uma certa possibilidade de disputarem os lotes menores. Mas com essa conquista, eles entendem que não faz sentido entrar nesse certame. E para o ano que vem, ainda não há uma decisão definitiva pela Transmissão Paulista. Em razão dessa vitória, a Transmissão Paulista ficou com o maior lote de todos. Será 1.615 quilômetros de linha de transmissão e mais um reforço de uma subestação que já estava no portfólio da empresa. E a companhia ainda aponta a possibilidade de entregar o projeto com uma antecipação de 12 a 24 meses, como é de costume da Transmissão Paulista e da Taesa. Interessante, a Transmissão Paulista vai se consagrando aí como um belo de um ativo, muito resiliente, tanto assim que passou a ser
a maior transmissora da minha carteira. Passei a acumular bastante ações quando estava aqui abaixo dos R$ 25, agora simplesmente mantenho a minha posição. Fico neutro no momento, aguardando os dividendos que seguem baixos para esse ano e só devem eventualmente serem majorados para o ano que vem ou até mesmo para o ano seguinte. A empresa já deixou claro no ISA Day que vai segurando dividendos também por conta da eventual tributação dos dividendos. Ou a companhia antecipa antes que isso aconteça, ou ela vai segurando, até porque ela precisa fazer altos investimentos agora. De qualquer forma, ela ainda negocia abaixo do valor patrimonial, segue com endividamento controlado, 3 vezes EBITDA abaixo disso. Então hoje ela está, digamos, menos arriscada do que a Taesa nesse sentido, em termos de endividamento e lotes arrematados. De qualquer forma, a Taesa não deixa de ser uma excelente empresa, que valoriza muito bem o acionista, vem entregando valor ao acionista ao longo do tempo, por isso, na minha visão, merece nossa confiança, por isso tem as duas na carteira. E a Taesa vai captar R$ 800 milhões em debêntures. Ela anunciou uma nova emissão, a 14ª emissão da companhia, e essas debêntures serão utilizadas única e exclusivamente para investimento, pagamento futuro ou reembolso de gastos, despesas ou dívidas relacionadas ao projeto Nova Trans, projeto Ananaí, projeto Pitiguari e projeto Saíra. Lembrando que Ananaí e Pitiguari estão aqui, com a assinatura do contrato de concessão em 2022, Saíra 2023, índice de correção IPCA, e temos RAP aqui de R$ 166 milhões, R$ 100 milhões. Você tem aqui um total de mais de R$ 300 milhões de RAP prevista com receita reajustada pelo IPCA. Então a companhia já vai aí se antecipando ao vencimento das duas grandes concessões que preocupam o mercado, Nova Trans e TSN, sendo que essas debêntures já servem aqui justamente para eventual garantia de gastos com o projeto Nova Trans. Lembrando que por mais que a companhia esteja com endividamento alto, 3,7 vezes EBITDA, trata-se de companhia que consegue efetuar a desalavancagem, justamente pela alta previsibilidade de suas receitas, com facilidade. De qualquer forma, eu não aceitaria continuar em Taesa com meu critério objetivo de saída da empresa, caso durante um ano inteiro ela não conseguisse reduzir o seu endividamento abaixo de 5 vezes o EBITDA produzido. O risco fica muito elevado, mas isso não é o caso, por isso, por enquanto, fico tranquilo. E se a ação desabar mais um pouquinho, vou aumentar posição. Não é recomendação. E finalmente aqui tratando a respeito da medida provisória que tarifa os super ricos, como ficou intitulada essa medida provisória, trata-se da medida provisória 1184 de 2023, foi assinada no dia 28 e publicada no dia 29, e ela diz o seguinte: os rendimentos e aplicações em fundos de investimento no país, constituídos na forma do artigo 1368-C do Código Civil, ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda, de acordo com essa medida provisória. O que diz o 1368-C? Ele diz o seguinte: o fundo de investimento é uma comunhão de recursos, constituído sob a forma de condomínio de natureza especial, então traz aqui o fundo de investimento, ou seja, o que está dizendo essa medida provisória? Fundos de investimento vão se sujeitar à sua tributação. E o grande alvo aqui são os fundos de investimentos conhecidos como fundos exclusivos, mas aqui atinge também fundos imobiliários. Sim, atinge fundos imobiliários, mas o parágrafo único traz aqui uma ressalva. Ficam isentos do imposto sobre renda os rendimentos, inclusive ganhos líquidos, dos títulos e valores mobiliários e demais aplicações financeiras integrantes das carteiras dos fundos de investimento. Ele está dizendo aqui, as carteiras dos fundos não serão tributadas, mas os rendimentos dos fundos sim. E em relação aos fundos de investimento imobiliário, além dos FIAGRO, a medida provisória também ressalva aqueles fundos que possuem no mínimo 500 cotistas. Então todos os fundos que estão em negociação na Bolsa de Valores, FIAGRO e fundo de investimento imobiliário, esses não serão afetados na prática, porque afinal de contas, todos eles possuem mais de 500 cotistas. Mas, por exemplo, eventuais fundos C-tipados serão tributados. Eu já falei que esses fundos C-tipados que foram criados pela XP são uma grande cilada, ainda mais agora, em que tem essa possibilidade aqui de tributação com a medida provisória do Lula. E veja só, basicamente, a medida provisória está dizendo que agora cobrará o famoso come-cotas no último dia útil dos meses de maio e novembro. Ou seja, como os fundos exclusivos não estavam até então sujeitos ao come-cotas, essa é a intenção do governo. Como consta da própria matéria do governo, a medida provisória tem como alvo principal, com a cobrança de 15 a 22,5% dos rendimentos dos fundos exclusivos ou fechados, também conhecidos como fundos dos super ricos na visão aqui do governo, e o envio do projeto de lei que tributa o capital de residentes brasileiros em paraísos fiscais.
ou seja, quer atingir aqui as offshores e trusts. E você que ainda não conhece o fundo exclusivo, é aquele fundo que só tem um cotista, em que você precisa ter no mínimo 10 milhões de reais para investir, ou seja, precisa ser um investidor profissional com custo de manutenção de até 150 mil reais por ano em razão da administradora. E segundo as estimativas do governo federal, há pelo menos 2.500 brasileiros que são aplicadores de fundos exclusivos e que acumulam 756,8 bilhões de reais e respondem por 12,3% dos fundos no país. Então, 12% pelo menos dos fundos são fundos exclusivos. E ainda temos aqui o PL das offshores, que quer ali tributar em 0 a 22,5% e acham que irão conseguir. Na prática, é impossível tributar offshore trust como eles estão pensando. Não há fiscalização cabível para isso. E aqui fica uma pergunta interessante. Vocês acham mesmo que esses 2,5 mil brasileiros simplesmente assistirão ao governo tributando sobre uma base de 756 bilhões de reais e vão continuar deixando dinheiro aqui dentro do país? Eu particularmente considero um comportamento muito ilusório pensar que simplesmente os investidores aceitarão de forma passiva essa tributação. Aí o Lula já está apelando nas redes sociais, dizendo que o Congresso precisa proteger os mais pobres com a taxação de offshores e fundos exclusivos, sempre o mesmo discurso populista, que não leva em conta que esse excesso de tributação só gera ainda mais saída de capital do país. É interessante o Lula falar em super ricos, quando na verdade ele tem ali aproximadamente 7 milhões de reais para mais, isso é o que ele declara, perto dos 10 milhões de reais que seriam ali os fundos exclusivos. É uma hipocrisia enorme. O pior de tudo é que, como eu disse, até fundos imobiliários serão tributados, exceto os que tiverem ali pelo menos 500 cotistas. Mas isso deixa uma dúvida no mercado financeiro se de fato com a tributação dos dividendos os fundos imobiliários não serão atingidos. Porque a intenção óbvia do governo é atingir todos os fundos. O único tipo de fundo que dificilmente seria piorado, teria uma tributação piorada, seria os fundos de previdência, porque afinal de contas o Lula detém grande parte do seu patrimônio em fundo de previdência. Portanto, algo que fica muito claro com esse governo é a tentativa de tributar ao máximo possível. O que ainda não foi tributado tentará ser tributado. É por isso que o investidor precisa se proteger de alguma forma do risco Brasil, seja investindo no exterior, colocando seu dinheiro lá fora e evitando a tributação brasileira, seja diversificando um pouco em Bitcoin, mas muito pouco diante da alta volatilidade, seja qualquer outra forma de não ficar só exposto ao Brasil. E por mais que você venha nos comentários dizer, você não deveria se preocupar com a política. Talvez eu não devesse me preocupar com a política se não fosse a política brasileira, ultrapopulista e de viés nada liberal. É por isso que, somente com a diversificação, é que o investidor poderá ter uma postura mais estoica, no sentido de não precisar se preocupar tanto com política. Havendo alta concentração, você vai sim ter que ser muito vigilante e muito preocupado com a política. E é preciso não ficar tão enviesado no passado, com aquela ideia de que o Barsi sobreviveu à hiperinflação, de tal modo que continuaremos sobrevivendo. Não há garantia nenhuma a respeito disso. E a verdade é que se o Barsi tivesse investido no exterior, uma parte do seu patrimônio, ele poderia ter ficado ainda mais rico, sem passar todo aquele calor que ele passou quando teve a quebradeira dos bancos na década de 90, ou seja, não teria sofrido tanto risco. Da verdade que o Barsi foi sim um investidor super arrojado, ao se expor extremamente no país. De qualquer forma, considero utópica a ideia de completa dissociação da política, porque ela afeta diretamente na sua rentabilidade. Mais tributação, menos rentabilidade. Mais tributação, menos liberdade. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você clica em Seja Membro, adiciona o nível 2 e tem acesso a aulas exclusivas. Além de ter a chance de ver a sua carteira analisada por mim em vídeo no quadro Analisando Carteiras. Alternativamente, você pode contratar os meus serviços de consultor de investimento. Sou analista CNPI 3707, posso montar a sua carteira do absoluto zero, por escrito ou via consulta individual comigo por Google Meet, que dura pelo menos 1 hora. Para me contatar, basta enviar uma mensagem via WhatsApp, que deixo aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas já vai deixando aqui nos comentários, o que você pensa a respeito dessa tributação? Acredita que o Lula conseguirá articular a aprovação dessas medidas no Congresso Nacional? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!